Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Êxodo 10 versículo 1 a 12 versículo 13. Disse, pois, Yahvé a Moisés, vai ter com o faraó. Porquanto lhe obstinei as entranhas e o coração dos seus conselheiros, a fim de que eu realize estes meus sinais portentosos entre eles, para que narres ao teu filho e aos filhos de teus filhos como zombei do poder que havia no Egito, e como fiz milagres e maravilhas entre os egípcios. Assim todos vós sabereis que eu sou Yahvé. Moisés e Arão apresentaram-se, portanto, ao faraó, e conclamaram-no. Assim diz Yahvé, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixe o meu povo sair em liberdade, para que me preste culto. Se recusares deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir nuvens de gafanhotos sobre o teu território. Eles cobrirão a face da terra e não se poderá mais ver o chão. Comerão o que sobrou, o que a chuva de pedras de granizo vos deixou, comerão todas as vossas árvores que crescem nos campos. Encherão os teus palácios, e as casas dos teus conselheiros e as de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais e os pais dos teus antepassados, desde o dia em que vieram à terra até estes dias. Tendo dito, Moisés virou as costas e saiu rapidamente da presença do faraó. Os conselheiros de faraó lhe sugeriram, até quando esse homem será uma ameaça para todos nós? Deixa partir os homens de Israel, para que sirvam a Yahvé, seu Deus. Acaso não percebes que todo o Egito está em ruínas? Então Moisés e Arão foram reconduzidos à presença do faraó, que lhes disse, Ide, servi a Yahvé, vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Moisés respondeu, havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos idosos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. E o faraó afirmou, em verdade precisareis mesmo de Yahvé quando eu vos deixar ir com vossas mulheres e crianças. Vede como tendes mais intenções, não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servi a Yahvé, porque isso é o que vós mesmos pedistes. E os expulsaram da presença do faraó. E Yahvé disse a Moisés, estende tua mão sobre a terra do Egito, para que venham as grandes nuvens de gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que a chuva de granizo deixou, estendeu, pois, Moisés, seu cajado sobre o território egípcio. E Yahvé mandou sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido uma quantidade imensa de gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito. Pousaram sobre todo o seu território, e eram demasiadamente numerosos. Antes desses nunca houve tais nuvens de gafanhotos, nem depois deles virão outras semelhantes. Cobriram toda a superfície da terra, e o território egípcio ficou devastado. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de granizo deixara. E não ficou absolutamente nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. Pelo que o faraó convocou a toda pressa Moisés e Arão e declarou, pequei contra Yahvé, vosso Deus, e contra vós. Mas agora perdoai-me ainda esta vez o meu pecado, e orai a Yahvé, vosso Deus que leve esta praga mortal para longe de mim e do meu povo. E Moisés, tendo saído da presença do faraó, orou a Yahvé. Então, Yahvé fez soprar um poderoso vento do ocidente que arrebatou todos os gafanhotos e lançou-os no Mar Vermelho, de maneira que não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Yahvé, porém, endureceu o coração do faraó, e este não deixou os filhos de Israel partirem. Disse Yahvé a Moisés, estende a mão em direção ao céu, e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas espessas, que possam ser apalpadas. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pode ver ninguém, nem mesmo deslocar-se de suas habitações durante 3 dias. Apesar disso, todos os filhos de Israel tinham luz natural nas terras em que habitavam. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes, ide, portanto, servi a Yahvé. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças e mulheres poderão também ir convosco. Contestou-lhe Moisés, terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que ofereçamos a Yahvé, nosso Deus. Portanto, também os nossos rebanhos irão conosco, não ficará nenhum pedaço de casco de animal em vossas terras,
Porquanto dos nossos rebanhos temos de separar alguns para prestar culto a Yahvé, o Senhor, nosso Deus. E nós mesmos não sabemos quais animais escolheremos para os sacrifícios, até chegarmos lá. Contudo, Yahvé endureceu o coração do faraó, e este não quis deixá-los partir. Então o faraó ordenou a Moisés: Aparta-te de mim, e guarda-te de veres a minha face, pois no dia em que vires a minha face, morrerás. Replicou-lhe Moisés: Será, portanto, como disseste, nunca mais tornarei a ver a tua face. Então Yahvé disse a Moisés: Farei vir uma praga contra o faraó e contra o Egito. Depois desse sinal, ele vos deixará partir daqui. De fato, ele vos expulsará a todos vós, de uma só vez e para sempre. Dize, pois, ao povo que todo homem peça a seu vizinho, e toda mulher a sua vizinha, objetos de prata e ouro. E Yahvé fez que seu povo encontrasse graça aos olhos de todos os egípcios. Moisés era também muito estimado e um grande homem na terra do Egito, tanto aos olhos dos conselheiros do faraó quanto aos olhos do povo. E Moisés proclamou ao faraó: Assim diz Yahvé, à meia-noite passarei pelo meio do Egito. E todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, assim como todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. Haverá, portanto, grande pranto em toda a terra do Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Contudo, entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá o rosnar de um cão sequer, para que saibas que Yahvé fez uma distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus conselheiros descerão a mim, e se prostrarão diante de mim, suplicando: Sai, tu e todo o povo que te segue. Só depois desses acontecimentos sairei. E, ardendo em ira, saiu Moisés da presença do faraó. Yahvé disse a Moisés: O faraó não vos ouvirá, para que se multipliquem os meus atos prodigiosos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses sinais maravilhosos diante do faraó. Mas Yahvé endureceu o coração do faraó, e ele não permitiu que os filhos de Israel abandonassem a terra do Egito. Disse Yahvé a Moisés e Arão na terra do Egito: Que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite, comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá, não fermentados, e ervas amargas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor, e naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Mateus 20. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então lhes disse: Ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho, e indagou deles:
Por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E lhe informaram: por que não houve alguém que nos contratasse? Então lhes falou: ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu um denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais, contudo, também estes receberam um denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora, apesar disso o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria um denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu, e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Outra vez Jesus predisse seu sacrifício. Jesus estava, então, pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte seus 12 discípulos e lhes falou: agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado, mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. É preciso sabedoria para pedir. Naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita, e o outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, contestou-lhes Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram: podemos. Então Jesus lhes declarou: certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os 2 irmãos. Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Os cegos recuperam a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. De repente, 2 cegos, que estavam assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, a multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles clamavam ainda mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e lhes perguntou: O que quereis que eu vos faça? Senhor, que se abram os nossos olhos, responderam eles. Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos deles. No mesmo instante os cegos recuperaram a visão e o seguiram. Salmos 25 versículos 1 a 10. Um salmo de Davi. A ti, Senhor, elevo o meu ser. Em ti tenho confiado, ó meu Deus. Não permitas que eu seja humilhado, nem que meus inimigos escarneçam de mim. Nenhum dos que acreditam em ti será decepcionado, envergonhados ficarão aqueles que, sem motivo, agem como traidores. Faze-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos, ensina-me a trilhar tua vereda. Orienta-me a seguir a tua verdade e ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação. Lembra-te, meu Deus, da tua misericórdia e recorda-te da tua graça, que existem desde sempre. Não relembres os pecados e desobediências da minha juventude, lembra-te de mim, conforme teu infinito amor.
Misericordioso e justo é o Senhor e por isso, aos pecadores reensina seu caminho. Dirige os humildes na justiça e os instrui no seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem aos preceitos da sua aliança. Provérbios 6 versículos 6 a 11. Observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e sê sábio. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão, e na época da colheita junta seu alimento, com toda a disciplina. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar, tua iminente pobreza te aterrorizará, e tua necessidade te assaltará como um ladrão armado.